Existem histórias que atravessam o tempo, espalhando medo e mistério por gerações. Algumas são tão marcantes que continuam a assombrar quem ousa explorá-las. Hoje, vamos mergulhar em 7 lendas urbanas que desafiam a lógica e continuam envoltas em mistério. Prepara-te para descobrir relatos que, mesmo com o passar dos anos, ainda causam arrepios. Número 7. El Silbón, ou o Assobiador, é uma das lendas urbanas mais assustadoras da Venezuela e da Colômbia. A história remonta ao século XIX, mas ganhou força ao longo das décadas, tornando-se um dos mitos mais conhecidos da região. A lenda conta que um jovem mimado e mulherengo assassina o seu próprio pai em um ataque de raiva. Como punição, seu avô o amaldiçoou, condenando-o a vagar eternamente pelas planícies, carregando os ossos do pai dentro de uma bolsa. O que torna El Silbón tão aterrorizante é o seu assobio arrepiante, com um som que sobe lentamente e depois desce de forma inquietante. Dizem que, se o assobio for ouvido de perto, significa que ele ainda está longe, mas se o som aparecer distante é porque ele já está muito próximo, pronto para atacar. El Silbón persegue principalmente bêbados e mulherengos, sugando o umbigo dos primeiros para beber o álcool que ingeriram e arrancando os ossos dos segundos para adicioná-los à sua bolsa macabra. Em algumas versões, ele parece como um gigante de 6 metros, movendo-se entre as copas das árvores, enquanto em outras surge como uma sombra alta e magra vestindo um chapéu. Dizem que, em certas noites, El Silbón aparece perto de casas e começa a contar os ossos dentro da sua bolsa. Se há alguém a ouvir o som, nada acontece. Mas se ninguém perceber, ao amanhecer, um membro da família nunca mais acordará. Número 6. O chupa-cabra é uma das lendas urbanas mais famosas da América Latina, com origem em Porto Rico nos anos 90. A criatura ganhou notoriedade após relatos de ataques misteriosos a animais de fazenda, que eram encontrados drenados de sangue, com perfurações no pescoço. As descrições do chupa-cabra variam, mas geralmente incluem 2 versões principais. Uma criatura de aparência reptiliana, com pele escamosa, olhos vermelhos brilhantes e uma crista de espinhos ao longo da coluna. Ou de um animal semelhante ao cão, mas sem pelos, com os olhos brilhantes e dentes afiados. Desde os primeiros relatos em 1995, avistamentos do chupa-cabra foram registrados em diversas partes do mundo, especialmente na América Latina e no sul dos Estados Unidos. Em Porto Rico, no mesmo ano, surgiram os primeiros relatos de uma criatura reptiliana vista perto das áreas onde os animais mortos foram encontrados. Nos anos 90, no México e em outros países da América Central, começaram a ser reportados casos semelhantes, com agricultores encontrando seus animais mortos de maneira idêntica. Já nos anos 2000, no Brasil, fazendeiros relataram ataques às suas criações, seguindo padrões parecidos com os relatos porto-riquenhos. Algumas teorias tentam explicar a lenda do chupa-cabra como a possibilidade de uma mutação ou doença, já que alguns biólogos sugerem que muitos dos avistamentos podem ser de cães ou coiotes com sarna severa ou que altera a sua aparência. Outra hipótese é um fenómeno sobrenatural, pois há quem acredite que o chupa-cabra pode ser uma criatura extraterrestre ou um experimento genético. Número 5. A lenda de Bloody Mary é uma das mais conhecidas dos Estados Unidos e envolve um espírito que pode ser invocado diante de um espelho. Diz que ao repetir seu nome 3 vezes em um ambiente escuro, uma figura ensanguentada aparece refletida, trazendo consigo um presságio de morte ou um ataque sobrenatural. A origem da lenda é incerta, mas acredita-se que tenha sido inspirada na Rainha I da Inglaterra, conhecido como Maria Sangrenta, devido às perseguições religiosas que ocorreram durante seu reinado. Algumas versões afirmam que Bloody Mary era uma mulher assassinada por motivos passionais e que seu espírito busca vingança.
enquanto outras sugerem que ela foi vítima de injustiças e tragédias que a transformaram em um espectro vingativo. A lenda tornou-se popular entre crianças e adolescentes, transformando-se num desafio assustador em escolas e festas de pijama, onde grupos tentavam invocá-la para testar a sua coragem. Apesar de não haver provas concretas da sua existência, relatos de aparições e experiências inexplicáveis continuam a alimentar o mistério em torno de Bloody Mary. Número 4. A lenda da loira do banheiro é uma das mais conhecidas e assustadoras do folclore brasileiro. Diz que o espírito de uma jovem mulher de cabelos loiros e aparência pálida aparece nos espelhos ou nos cubículos das casas de banho escolares, conhecidas no Brasil como banheiros. Segundo a lenda, a jovem teria morrido de uma forma trágica num desses locais e desde então o seu espírito passou a assombrar as escolas. Em muitas versões da lenda, ela surge quando alguém realiza um ritual específico, como chamar o seu nome 3 vezes em frente ao espelho ou bater à porta da casa de banho. A lenda tornou-se especialmente popular entre crianças e adolescentes, transformando-se num desafio assustador em escolas e festas de pijama, onde grupos tentam invocá-la para testar a sua coragem. Apesar de ser apenas uma lenda urbana, a loira do banheiro continua a causar arrepios e a alimentar o imaginário de quem ouve a sua história. Número 3. O demónio de Jersey é uma das lendas urbanas mais antigas e misteriosas dos Estados Unidos, com origem no estado de New Jersey. Diz que a criatura habita a floresta de Pine Barrens e é descrita como um ser bípede, com asas de morcego, cabeça semelhante à de um cavalo e patas parecidas com as do canguru. O seu corpo está coberto de pelos e os seus olhos, vermelhos e brilhantes, teriam o poder de paralisar quem ousa encará-lo. A lenda remonta ao século XVIII e está associada à família Leeds, que vivia na região de New Jersey. Segundo a versão mais conhecida da história, uma mulher chamada Mother Leeds teria amaldiçoado o seu 13º filho ainda antes do nascimento, afirmando que ele seria o próprio demónio. Quando a criança nasceu, transformou-se numa criatura monstruosa, atacou a mãe e fugiu para a floresta, onde passou a espalhar o terror entre os habitantes locais. Ao longo dos séculos, vários relatos de avistamento do demónio de Jersey foram registados, especialmente no início do século XX. Em 1909, uma vaga de encontros alegados com a criatura espalhou o pânico entre os habitantes da região. A comoção foi tal que diversos jornais publicaram notícias sobre os acontecimentos. Testemunhas afirmavam ter visto um ser a voar por em cima das casas, soltando um grito agudo e inquietante, comparando a um grito de uma mulher em aflição. A lenda tornou-se parte integrante da cultura popular de New Jersey, inspirando livros, filmes e até o nome da equipa de hóquei New Jersey Devils. Apesar de não existirem provas concretas da sua existência, o mistério em torno do demónio de Jersey continua a fascinar os curiosos que se aventuram pelas florestas de Pine Barrens, alimentando debates e teorias até aos dias de hoje. Número 2. A lenda do fantasma da estrada é uma das mais conhecidas em vários países e envolve relatos de condutores que afirmam ter encontrado uma figura misteriosa a pedir boleia em estradas desertas. Em algumas versões, um fantasma surge como uma mulher vestida de branco. Noutras, é descrito como um homem de aspecto sombrio e silencioso. Os relatos costumam seguir um padrão semelhante. O condutor vê a figura à beira da estrada e, ao oferecer boleia, apercebe-se de que o passageiro tem um comportamento estranho ou inquietante. Em alguns casos, o fantasma desaparece subitamente do veículo, deixando apenas um rastro de frio ou de perfume inexplicável. Há histórias em que o espírito revela a sua identidade antes de desaparecer, dizendo que perdeu a vida naquela mesma estrada há muitos anos. Nos Estados Unidos, a história do fantasma da estrada está frequentemente associada a viajantes solitários que, durante a noite, cruzam-se com presenças sobrenaturais.
Em vários países europeus, existem versões que envolvem cavaleiros ou figuras históricas que continuam a vaguear por estradas antigas, como se estivessem presos ao passado. Apesar de não existirem provas concretas, a lenda do fantasma da estrada continua a ser contada e reinventada em filmes, livros e programas de televisão. Para muitos, esta história representa um medo do desconhecido e a sensação de insegurança que se sente ao conduzir sozinhos por locais remotos e silenciosos. Número 1. A lenda do Homem do Saco está presente em várias culturas, mas com raízes profundas em Portugal. A lenda é uma das mais antigas e assustadoras do imaginário popular. Tradicionalmente, é descrito como um homem de aparência envelhecida, com roupas gastas e um grande saco às costas, onde supostamente guarda as crianças mal comportadas que apanha pelas ruas. Acredita-se que esta figura tenha surgido como uma forma de controle social, usada por pais e educadores para assustar os mais pequenos e incentivá-los a obedecer. Porta-te bem, se não vem o homem do saco, tornou-se uma frase comum em muitas casas portuguesas. A lenda ganhou força sobretudo em zonas rurais, onde o medo de estranhos era mais acentuado. Segundo a história, o homem do saco aparece ao entardecer, caminhando lentamente pelas ruas ou becos poucos iluminados. Diz que procura crianças que estejam sozinhas, desobedientes ou fora de casa sem permissão. Quando as encontra, coloca-as dentro do saco e desaparece sem deixar rastro. Em algumas versões mais sombrias, as crianças nunca mais são vistas. Embora seja muitas vezes tratado como uma simples história para assustar, há quem diga ter visto figuras semelhantes a vaguear por bairros antigos ou perto de terrenos abandonados. Curiosamente, versões desta lenda existem em vários países, como Espanha, Brasil e Argentina, com pequenas variações, mas sempre com o mesmo elemento central: um homem misterioso com um saco às costas. O Homem do Saco tornou-se uma figura marcante do folclore português, sendo ainda hoje lembrado em contos, peças de teatro e até algumas expressões populares. Apesar de ser apenas uma lenda, continua a provocar arrepios e a alimentar o imaginário de quem cresceu a ouvir o seu nome sussurrado ao cair da noite. Agora conhece 7 lendas urbanas que atravessaram gerações, deixando mistério e medo por onde passam. Histórias que se adaptam ao tempo, mas continuam a nos assombrar, despertando nossa curiosidade. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e de te inscrever para mais conteúdo como este.